Começou já. Boa noite, salve Maria. Sejam bem-vindos ao nosso Instagram. Para a nossa aula de hoje, vamos estudar sobre as relíquias dos santos, as imagens também dos santos, que a igreja tem a nos ensinar sobre isso. Então, guardando o povo chegar para a gente fazer nossa live. Boa noite, André G. Luz. Salve Maria. Seja bem-vindo ao nosso Instagram. Vamos começar então a nossa aula sobre a relíquia dos santos. Eu trouxe aqui, tem aqui em minhas mãos, minha relíquia, as relíquias de alguns santos, e nós vamos estudar sobre isso hoje. Sobre o que a igreja tem a nos ensinar sobre as relíquias dos santos. Boa noite, Miguel. Salve Maria, tudo bem? Um pouco para a gente começar o nosso estudo. Vamos falar sobre as relíquias dos santos no estudo de hoje, sobre as imagens. Então você pode aí, se quiser, pegar sua Bíblia. Nós vamos estudar sobre isso hoje. E nós católicos somos muitas vezes criticados e questionados essa questão dos santos, das relíquias. Sobre as devoções que nós temos para com os santos. Então nós vamos estudar no dia de hoje, para que nós não tenhamos mais essas dúvidas, essas questões, nunca mais, para que nós cresçamos também em nossa fé. Então, vamos começar com a nossa oração. Boa noite, Glauciane, salve Maria a todos, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Instagram. Vamos começar com a oração de Santo Tomás de Aquino para os estudos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Começando com o estudo das relíquias da Igreja Católica, estou aqui com igual as relíquias que eu acabei de apresentar. Nós temos aqui a relíquia do Karl Acutis, que está em processo agora de canonização, é o Beato. Temos a relíquia de Santo Arcângelo Tadini. Temos a relíquia do Beato Luiz Teza, da Madre Teresa de Calcutá, aqui embaixo. Da Santa Paulina. Temos aqui da Inhaxica, aqui no canto, aqui, ó, Inhaxica. Temos a relíquia de São Francisco de Assis. Temos a relíquia também do Santo Frei Galvão, um santo brasileiro. E nas minhas mãos aqui, nós temos a relíquia de São Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina aqui nas minhas mãos. E aqui acima do vídeo, vou só virar aqui para vocês poderem ver. Ali temos a relíquia de São João Paulo II e Santa Faustina. Nós vamos fazer uma breve explicação sobre como funcionam as relíquias da igreja. Então as relíquias são divididas de três formas, as relíquias. Então as relíquias de primeiro grau são aquelas relíquias que fazem parte do corpo do santo. Então é um fiapo de cabelo, a unha, os ossos do santo. Geralmente as relíquias de primeiro grau, elas ficam expostas para a veneração. Então, ela fica expostas na igreja.
essas relíquias de primeiro grau ficam em exposição na igreja. As relíquias de segundo grau são as relíquias que são enviadas muitas vezes para os leigos, para as pessoas que fazem esse pedido. Se vocês quiserem também, eu posso deixar no nosso Instagram, eu posso deixar aqui como ganhar essas relíquias, muitos e-mails, que a gente, não sei se agora eles estão mandando, que eles mandam as relíquias. Eu estou aqui com a relíquia de São Pio de Petreutina, essa é uma relíquia de segundo grau, que é de um pedaço da roupa de São Pio de Petreutina, do Padre Pio. E essa medalhinha, que tem aqui dentro da relíquia do Padre Pio, é de Santa Teresinha, é uma relíquia de terceiro grau. Então, como eu estava explicando, isso, é de Nossa Senhora das Graças, mas que foi encostado, onde está uma relíquia de primeiro grau de Santa Teresinha do Menino Jesus. Vou explicar como que funciona, voltando à explicação. A relíquia de primeiro grau é uma parte do corpo do santo. Osso, cabelo, unha, tudo aquilo que é parte do corpo dele, né, material. A relíquia de segundo grau é algum objeto que ele usou. Uma parte da roupa, o crucifixo dele que ele usava, uma coisa pessoal dele, a luva, né, como o Padre Pio usava a luva, um paramento, uma estola de um sacerdote, uma túnica, um pedaço então da roupa, daquilo que tocava o corpo do santo. Então o Padre Pio aqui parece ser uma parte da roupa dele mesmo, do hábito que ele usava, até a cor. Então essas são as relíquias de segundo grau. Relíquias de terceiro grau são as relíquias que tocaram o corpo do santo. Por exemplo, essa de Santa Teresinha de terceiro grau. A pessoa foi lá e encostou ali no corpo de Santa Teresinha. Então essa é uma relíquia de terceiro grau. É alguma coisa que o santo tocou, não era uma coisa que ele usava. É uma coisa que ele tocou, então aquilo ali se torna uma relíquia de terceiro grau. Agora, então esse hábito, esse costume de guardar e venerar os santos, isso veio da herança dos próprios judeus, que eles tinham essa coisa de guardar. A gente vê que até o sepultamento de Jesus tem essa coisa do corpo, do embalsamento, da coisa, aquele cuidado com o corpo. Por que se cuida tanto assim desse corpo? Não que esse corpo seja mais importante do que a vida eterna. Mas nós cuidamos desse corpo, porque esse corpo que aqui estamos é o corpo que nós iremos na ressurreição dos mortos, é o corpo que nós iremos ficar com ele. Tanto é que nosso Senhor Jesus Cristo disse que no céu nós iremos ser como os anjos. Então, a doutrina da igreja ensina que nós no céu estaremos na plenitude do nosso corpo. Por isso que nós muitas vezes não podemos mutilar o nosso corpo, podemos fazer o que queremos com o nosso corpo, porque o nosso corpo não é nosso, é de Deus. Então nós vamos agora de onde a igreja tirou o apoio. Também falar também dos santos incorruptos que estão na igreja. E temos aqui várias histórias e vários testemunhos dos santos que tem até uma história de, não sei se vocês conhecem, São Charbel, que era um santo que o corpo dele saía à luz. Tem uma outra santa também, eu esqueci o nome dela, que até hoje algumas partes do corpo dela ainda sangra, e já tem vários séculos que ela morreu. Tem o santo da Santa Bernadette também, que é um corpo incorrupto que a ciência não consegue explicar, que a Santa Bernadette até a coloração como se fosse uma pessoa viva. Santa Bernadette, se eu não me engano, ela morreu no século XIX, né, século XX ali, isso. Então tem muitos anos que ela já faleceu. Temos também o São Pio de Petreutina, que eu apresentei a relíquia dele, que é o famoso São Padre Pio, que até hoje a sua cintura bombeia sangue. Muitas pessoas pensam, boa noite para todos, salve Maria aqui, sejam bem-vindos ao nosso Instagram. Eu tenho a relíquia do fragmento da gruta que São Miguel Arcanjo apareceu. É de qual grau? Olha, da gruta pode ser de segundo ou de terceiro grau. São Francisco é do túmulo. A de São Francisco que eu mostrei agora é do túmulo dele. Né? Então essa de São Miguel pode se enquadrar de segundo grau ou terceiro grau. Eu creio que pode se enquadrar mais na de segundo grau, né, que é o local que ele estava. O Miguel foi uma pedrinha da gruta, isso mesmo, que a nossa irmã Karen falou aqui. Boa noite a todos, salve Maria, sejam bem-vindos. Mais alguma coisa? Eu vou falar também tem vários outros corpos incorruptos, se vocês quiserem pesquisar também na internet, tem vários testemunhos, vários vídeos explicando sobre isso.
Tem o São Joselito também, né, Santa del Rio. Tem Santa Rita de Cássia, né, São Vicente de Paula. Tem vários santos incorruptos da igreja que a ciência não consegue explicar. Agora nós vamos aqui para a base bíblica das relíquias. Só um minutinho aqui, que eu estou procurando uma folha aqui, gente. Sejam bem-vindos, salve Maria. O que você falou? Só um momento que eu estou procurando aqui, tá bom, gente? Não aparece aqui não. Show? Então eu vou ler aqui a tradução da CNBB. A passagem que aconteceu aqui em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Vamos lá. Alguns homens que estavam sepultando outro homem, ao avistarem os bandos, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Quando tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se pôs de pé. Então o que aconteceu aqui nessa situação? Tinha um homem, um soldado, né, que morreu, e ele foi jogado no túmulo de Eliseu, que era um profeta, um homem santo. Ao tocar nos ossos de Eliseu, o que aconteceu? Quando tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se pôs de pé. O homem tocou em qual relíquia seria aqui? O corpo de Eliseu? Relíquia de 1º grau. Então, nas Sagradas Escrituras, vemos aqui o embasamento deste ensinamento da Igreja Católica. Vemos aqui o choro do meu filho também, né? Ele está gritando aí. E outra passagem também que fala das relíquias está em Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se está em Atos mesmo. Atos. Essa aqui não. Essa aqui é da sombra. Só um momento. Peço o seu. Então, onde é que está? Nós vamos na passagem do lenço de Paulo. Chegava transportado, não vinha de cidades vizinhas. Tá. O que você acha? Enquanto isso, minha esposa está procurando aqui. Sejam bem-vindos, salve Maria. Como estão todos aí? Deixa eu mostrar o Bernardo aqui enquanto ela procura na Bíblia dela aqui. Oi, gente. Boa noite. Salve Maria. Olha lá, ó. Dá boa noite pro povo lá. Dá boa noite. Dá boa noite. Dá boa noite pra Karen, pro Miguel, pra Regina. E... Deixa eu... Presta o celular aí que é mais fácil. Vou pegar aqui. Achei que na sua Bíblia tinha marcação. Não, faz não, filho. Lenço de Paulo. Show? Show. Pode pegar aqui. Confia. Vamos. Tá aqui. Tá escrito aí. Relíquia. Tá. Nós vamos lá em Atos, capítulo 19, versículo 12. A tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele, para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos maus se retiravam. O que acontecia? As pessoas estavam doentes, eles iam atrás de Paulo para pegar lenços, para que tocassem lenços em Paulo, eles levavam aos doentes, e os doentes eram curados com as relíquias, nesse caso de 3º grau, as relíquias que tocaram em Paulo e curavam os doentes. Então, está aqui a base bíblica e o ensinamento da igreja sobre as relíquias. Temos também um artigo
da editora Cleofas, que fala que é proibido, sob a pena de excomunhão, vender, trocar ou exibir para fins lucrativos relíquias de primeiro e segundo grau. As relíquias são guardadas geralmente por pessoas da família, no caso de ser um objeto. A veneração das relíquias é um ato tão natural que se encontra também fora do catolicismo. Assim, os muçulmanos guardam na mesma mesquita em Al-Jazar, em Acó, Israel, alguns pelos da barba de Maomé, que todo ano são apresentados aos devotos durante o mês do Ramadã. O costume das relíquias dos santos vem desde os primórdios do cristianismo. Primeiramente, os mártires foram cultuados, o povo de Deus recolhia seus corpos e os sepultava com reverência. As sepulturas dos mártires eram visitadas por peregrinos. Muitos queriam ser sepultados junto ao mártir, pois julgavam que este intercederia ainda mais por eles no céu. Então a igreja sempre conservou e ensinou a veneração das relíquias dos santos. Um outro fato também é que no túmulo onde se encontrava Paulo e Pedro, tinha ali também as preces dos fiéis, os pedidos de oração também, confirmando a intercessão dos santos. Nós vamos para o estudo das imagens. Nós católicos somos muito questionados nessa questão das imagens. A passagem que nós mais somos, que mais usam contra nós, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 5. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 5. Vou ler para vocês. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. No versículo 4. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima dos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Aqui está a condenação de Deus contra os ídolos. Continuando aqui, vemos outra passagem também em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 7 e 8. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti estátua com qualquer figura do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Que Deus condenando a criação de ídolos, esculturas de outros deuses. Mas nós vamos ver também o que a Bíblia e o que as Sagradas Escrituras dizem sobre a construção de imagens. Vamos lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Farás 2 querubins de ouro, em obra lavrada, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze um querubim numa extremidade e um na outra extremidade. Farás os querubins saindo das 2 extremidades do propiciatório. Isso aqui é a narração da Arca da Aliança. Quando foi construída, na sua parte superior da Arca da Aliança, ficavam ali 2 querubins de ouro, para os 2 querubins de ouro de frente um com o outro ali. Então Deus mandou Moisés construir 2 querubins de ouro. Agora outra coisa também, vamos lá em Números capítulo 21, versículo 8, isso mesmo, Miguel, da barba, no site lá do Cleofas explica que eles guardam até hoje e veneram isso. Números capítulo 21, versículo 8.
21, versículo 8. Vamos lá. Faze uma serpente ardente e coloca sobre uma haste. Todo que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. O que é isso? Essa passagem aqui é quando os hebreus começaram a serem picados pelas serpentes. Então Deus pediu a Moisés para que construísse uma serpente e a levantasse numa haste, para que as pessoas fossem curadas. Então uma imagem curou aquelas pessoas. Então quando Deus quer, Ele pode usar de qualquer coisa para curar as pessoas e para fazer as suas obras. Temos passagens das Sagradas Escrituras de Deus ter usado um jumento, a mula, o jumento de Balaão, para fazer um milagre ali. Então Deus pode usar qualquer coisa para operar milagres. Então, nós devemos crer nisso, que Deus é capaz de qualquer coisa. Outra coisa também é que Deus, a gente vê no Antigo Testamento essa proibição dos ídolos. Deus proíbe ídolos e não imagens. Ele proíbe outros deuses. Então, você pegar aqui uma coisa humana, você construir um Deus em cima daquilo. Não pegar pessoas que tiveram uma vida, que Deus estava presente nele, que a vida dos santos, que Jesus se fez presente naquelas pessoas. Jesus viveu dentro deles e eu ali venerar Jesus dentro daquelas pessoas. Isso aí não é adorar um ídolo, isso aí é venerar a Deus na vida dos santos. E nós também não vemos no Novo Testamento a tal proibição das imagens que nós vemos no Antigo Testamento, que tanto os protestantes nos acusam. Nós vemos que os protestantes usam muito os textos do Antigo Testamento para criminalizar e acusar a igreja de fazer adoração de imagens e de santos. Por que nós temos essa questão do Antigo Testamento? Vamos fazer um estudo, uma pequena análise histórica aqui dos fatos. No Antigo Testamento, as religiões que existiam e que eram fortes naquela época eram religiões politeístas. O que é isso? Eram religiões que tinham vários deuses. Com o passar do tempo, com Jesus, no Novo Testamento, nós não vemos condenação de imagens no Novo Testamento. Por que não tem a condenação de imagens? Porque no Novo Testamento as pessoas já tinham uma visão monoteísta, de existir apenas um Deus. Então nós não vemos essa condenação de Deus assim tão forte quanto aos ídolos. Então é por isso que não tem tanta condenação assim no Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos alguns escritos também sobre imagem no Novo Testamento. Vamos lá. Aqui. Deus. Peço do Senhor. Isso? Mateus, como? 22, 17 a 21. Mateus 22, 17 a 21. Mateus 17 ao 21. Dize-nos, o que te parece é permitido ou não pagar tributo a César? Jesus, porém, percebendo-lhes a maldade, disse, hipócritas, por que me quereis pôr à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. Apresentaram-lhe um denário. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou ele. De César. Responderam. Ele então lhes disse,
O que é de César, devolvei a César. E o que é de Deus, a Deus. Olha só que trecho interessante. Jesus foi entregado a ele a moeda, e olha a pergunta que nosso Senhor Jesus Cristo fez. De quem é esta figura? Em algumas traduções pode estar assim. De quem é esta imagem? Então a moeda de César, por que Jesus perguntou de quem é esta imagem? Ele perguntou de quem é essa imagem porque aquela imagem era de César na moeda. E na moeda de César tinha uma citação que colocava como se César fosse um homem divino. Então Jesus condenou pegar aquele homem e colocar ele como um Deus. Mas ele não condenou a própria imagem, e usar a imagem para com aquele homem. Ele condenou e colocar aquele homem no lugar de Deus. Outra passagem também está em Atos capítulo 5, versículo 13 ao 16. Atos capítulo 5, versículo 13 ao 16. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Entretanto, crescia sempre mais o número dos que aderiram ao Senhor pela fé. Uma multidão de homens e mulheres chegavam a transportar para as praças os doentes em leitos e macas, a fim de quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém vinha a multidão trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos impuros, e todos eram curados. Então olha só que essa parte aqui interessante no versículo 15, no final do versículo 15 diz assim: pelo menos sua sombra cobrisse algum deles. O que é a sombra? A sombra é uma imagem, é o reflexo da nossa imagem. Então as pessoas eram transportadas da cidade para passarem na sombra de Pedro. E o que acontecia com aquelas pessoas? De tocarem a imagem, a sombra de Pedro, as pessoas eram curadas. E, mais uma vez aqui, a questão das imagens, que Deus pode fazer qualquer coisa, Ele pode fazer qualquer milagre e usar o que Ele quiser para fazer a sua vontade. Outra passagem também é Atos capítulo 17, versículo 22. Atos 17, 22. De pé, no meio do Areópago, Paulo tomou a palavra. Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando ao passar os vossos monumentos sagrados, encontrei até o altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. Pois bem aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Paulo não diz que eles são idólatras por terem imagens. E diz que Deus que eles adoram sem conhecer é o mesmo que ele anuncia. Paulo não condenou ele por eles usarem imagens. Ele não condenou eles. Ele falou que eles adoravam um Deus desconhecido. Outra passagem também, que fala da honra dos santos. Nós vamos lá em Romanos, capítulo 2, versículo 10. Romanos, capítulo 2, versículo 10. Mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Então está escrito o que aqui?
mas glória, honra e paz. Então, quando nós gostamos, nós queremos venerar e lembrar de alguém, então Deus está pedindo para nós darmos glória a todo aquele que pratica o bem. Nós queremos pessoas melhores do que os santos, praticaram mais o bem do que eles. Acho que é o Antônio Roio Marim, ele fazendo um estudo sobre os santos, ele falou que tiveram homens aqui na Terra que amaram mais a Deus do que os anjos amam a Deus. Então, como que nós não vamos venerar estes santos, esses grandes homens que passaram aqui na Terra? Não há explicação. E essas pessoas, muitas pessoas que falam essa questão de venerar os santos, adoram o dinheiro, adoram seus pastores, seus falsos pastores, estes homens que extorquem o povo, enganam o povo, falsos profetas. Outra passagem também está em Mateus 19, 19. Estes homens que falam tanto de imagem, quando vem às vezes imagem de dinheiro, sobem a cabeça. Mateus 19, 19. E ainda levantam a sua voz para blasfemar insultos contra Nossa Senhora. Isso é o pior de tudo. Além de se acharem deuses que podem julgar, os santos se julgam deuses, senhores do bem e do mal, ainda falam mal e insultam a Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Mateus 19, 19. Honra pai e mãe. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós honramos nossos pais, os nossos pais na fé são os santos da Igreja Católica, aqueles que tanto fizeram pela Igreja. Vou dar exemplo de algum santo aqui. Eu vou falar de uma história. Eu gosto de contar algumas histórias dos santos. Eu vou falar. Outra coisa também que eu queria falar das imagens, antes de eu falar de algum santo aqui, eu queria indicar a leitura deste livro aqui. Eu já indiquei ele algumas vezes, mas se vocês puderem adquirir, infelizmente isso é verdade, me parece um pouco masoquista o fato da gente de querer o pastor tire quase pela força seu dinheiro e eles parecem felizes com isso, é verdade. Infelizmente isso acontece. Enganam a tantos. Esse livro aqui é o Católicos Perguntam, eu já falei daqui nas outras aulas, que é o do Dom Estevão Bittencourt. Ele é um livro muito interessante também. Ele tem aqui vários ensinamentos também de apologética. Eu vou ver se eu acho aqui a passagem das imagens. Que ensina também. Aqui, ó. Olha só também que interessante. O que diz no livro Católicos Perguntam. Pelo mistério da encarnação, sabemos que Deus quis dirigir-se aos homens por meio da figura humana de Jesus, o Messias. Este, por sua vez, quis ilustrar as realidades invisíveis através de imagens, inspiradas pelas quais visíveis. Assim utilizou parábolas e alegorias que se referiam aos lírios do campo, à figueira, aos pássaros do céu, ao bom pastor, à mulher que perdeu sua moeda, ao filho pródigo. Outra coisa também, Noé salvo das águas do dilúvio, os 3 jovens da fornalha, cantando Daniel na cova dos leões, os pães e os peixes restantes, a multiplicação feita por Jesus, o peixe que simbolizava o Cristo. Até hoje nós temos esse símbolo do peixe ser Cristo, do cordeiro. Então são símbolos que nos lembram a Jesus. Quando fala Cordeiro de Deus, na mesma hora nós já lembramos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas igrejas, as imagens tornaram-se a Bíblia dos iletrados, dos simples e das crianças, exercendo função pedagógica de grande alcance. É o que notaram alguns escritores cristãos antigos. Olha só que coisa linda o ensinamento de São Gregório de Nissa. O desenho mudo sabe falar sobre as paredes das igrejas e ajuda grandemente.
E ainda, o que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem o é para os iletrados. São João Damasceno, que foi um grande defensor das imagens. E essa doutrina, né, essa heresia iconoclasta, essa coisa que foi essa condenação das imagens, ela veio dos judeus, né? Eu vou falar aqui a origem, olha só. O concílio fez uma distinção entre latreia, o concílio de Niceia, né? No concílio de Niceia, a igreja, com base nos raciocínios de grandes teólogos como João Damasceno, que foi um grande defensor. Se eu não me engano, São João Damasceno ele perdeu uma das mãos para defender a imagem. Não sei se foi de Nossa Senhora, ele perdeu uma das suas mãos. Reafirmou a validade do culto das imagens, culto de veneração e não de adoração. É preciso ressaltar. Com efeito, o concílio fez uma distinção entre latreia, que significa a adoração, e proskynesis, veneração. O proskynesis, tributável aos santos e também às imagens sagradas, pois elas representam os santos ou o próprio Senhor. O culto das imagens é, portanto, relativo. Só se explica na medida em que é tributado indiretamente àqueles representados pelas mesmas. Então é isso, né? Então essa origem, essa doutrina, né? essa heresia de condenar. Salve Maria Henrique, seja bem-vindo. Essa heresia de condenar as imagens não é de agora. Então já é uma coisa desde, se eu não me engano, foi uma origem meio que farisaica. Eles já condenavam essa questão das imagens. Ver se tem mais alguma coisa para falar sobre as imagens aqui. Pegou o Catecismo da Igreja Católica. Depois a gente vai falar sobre os santos. Tem mais alguma coisa aí? Questão de ajoelhar, 21:32. Isso. 21:32. Nós vamos falar também a questão de ajoelhar diante das imagens. Tem outra passagem bíblica aí? 1 Reis, Isso. ajoelhar não é durar, senão acha estranho. Isso. Vamos lá primeiro nós vamos no Catecismo da Igreja Católica, do padre Jorge Loring, para salvar. É um livro de perguntas e respostas sobre a fé em que acreditamos. É uma indicação do nosso irmão Miguel. É um livro do padre espanhol, né? Jorge Loring, para salvar-te. É um livro de perguntas e respostas sobre a fé em que acreditamos. Então, uma boa indicação também do nosso irmão aí. Um livro em espanhol. O espanhol dá pra gente, dependendo da situação, dá pra ler. Né? Depois, se o Miguel também puder dizer para nós aí de qual lugar, né, onde ele mora, o nosso irmão Miguel. No catecismo, vamos no número... Lê a primeira passagem. Vamos no catecismo primeiro, já estou com ele? 21:32. Vamos lá no catecismo da Igreja Católica, no número 21:32. O que diz no número 21:32? O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original, e quem venera uma imagem venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa, e não uma adoração que só compete a Deus. O culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas a considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é a imagem. O nosso irmão Miguel, ele é da Argentina. Seja bem-vindo. Nosso irmão já veio bem-vindo, né? Mas eu não sabia que ele era da Argentina, aqui, um pouquinho longe da nossa cidade. Né? Um pouquinho longe do Brasil, né? Como estão as coisas aí? Tudo bem na Argentina? Se esse povo que não gosta de imagens vier aqui em casa, passa a ter mal, porque eu tenho muita imagem aqui. Eu sei que tem. Aqui também, graças a Deus, tem muita imagem, né? É o Henrique que falou. Isso aí, Henrique, tem muita imagem. Nós católicos temos... E outra coisa também importante, né? Que o São Pio de Pietrelcina, ele quebrava imagens feias de Nossa Senhora. Ele tinha esse hábito. Então, quando nós encontrarmos imagens, procuremos também belas imagens bonitas.
o Padre Pio ele quebrava as imagens e ele falava para a pessoa, exortava a pessoa e falava: Nossa Senhora não é feia igual essa imagem. Ele falava que Nossa Senhora é mais bela do que o sol. Então, é a comparação que o Padre Pio falava e fazia de Nossa Senhora. Todo mal. Miguel falando. Agora vamos voltar na Sagrada Escritura. Depois eu vou falar dos santos, gente. Vou deixar para o final. Vou ver se eu conto alguma história aqui de algum santo. Josué 7:6. Josué 7, capítulo 6. Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué, capítulo 7, versículo 6. Josué rasgou então as vestes e prostrou-se com o rosto por terra, diante da arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel cobriram as cabeças de pó. O que aconteceu? Diante da arca estava o quê? A arca. Tinha o que diante da arca? O que estava em cima da arca? Imagem. 12 imagens de anjos ali. E Josué se prostrou diante da arca, né, que era ali a presença de Deus. Mas ali estavam as imagens. Se Deus fosse totalmente contra a imagem, ele não permitiria e não aceitaria de forma alguma Josué e aqueles homens ali se prostrarem diante da arca. 1 Reis 1:22. 1 Reis 1:22. Primeira Reis 1:22. Primeira Reis, capítulo 1, versículo 22. Estava ela ainda a falar com o rei quando entrou o profeta Natã. Deram a entender ao rei: Está aí o profeta Natã. Este apresentou-se ao rei, prostrou-se por terra e disse: Meu senhor o rei, tu disseste: Adonias reinará depois de mim e há de sentar-se no meu trono? Então, o profeta Natã chegou e se prostrou diante do rei. Esse se prostrar diante do rei significa que ele adorou ao rei? Não, não significa que ele adorou o rei. Significa que ele prestou ali uma homenagem, uma veneração ao rei, um sinal de respeito. Lembrando a todos também, eu falei isso aí algumas vezes no nosso grupo de estudos, presencial, quando nós nos prostramos diante do Santíssimo Sacramento, nós nos ajoelhamos com o joelho direito no chão. A genuflexão. O joelho, quando nós fazemos a genuflexão, nós esbarramos o joelho direito no chão. Por quê? Estamos ali mostrando que Deus está ali, a presença divina. Quando nós vamos nos prostrar diante de um rei, quando eles faziam isso, era uma forma de veneração e respeito, nós usamos o joelho esquerdo, que é esse sinal de veneração, de respeito mesmo. E diante do Santíssimo Sacramento, quando a âmbula, né, o corpo de Jesus está do lado de fora do tabernáculo, nós nos prostramos com os dois joelhos no chão. Então, o Miguel também está lembrando também para pedir a mão em matrimônio a mão esquerda. Isso aí também é um ensinamento da igreja. Né? A genuflexão com os dois. Isso. E também quando o Santíssimo está exposto, também a genuflexão é feita com os dois joelhos no chão. Mais alguma coisa aí? Não? Nós vamos contar então algumas histórias aqui, né? Ou alguma história de santo. Né? Santo. Vou pegar um aqui. Vou pegar de um livro. Vou até fazer indicação desse livro aqui. Vou tirar o microfone. Vou pegar um livro só para eu poder passar para vocês aí. Esse livro aqui, ó. Nós estamos no mês de Maria. No mês de maio. Isso aqui é a indicação dos livros. O livro As Glórias de Maria. E o livro também O
Tratado da Verdadeira Devoção. Meu livro, tratado, onde é que está? Tratado, onde é que está o tratado? Não, meu. Onde? Que tinha. Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Nesse mês de Maria, nós indicamos, né, a leitura. Claro que você pode ler, se der tempo, né? Se puder ler os dois, lê os dois. Nós indicamos esses 2 livros aqui nesse mês de Nossa Senhora. E se você que segue a gente aqui, que está participando dessa aula com a gente aqui, se você já é consagrado, se você conhece a consagração de São Luís Maria Grignion de Montfort, você tem dúvidas, como que funciona a consagração, então, indicação, leia o livro e faça a consagração, que é a consagração que São João Paulo II fez. E ele pedia para as pessoas fazerem essa consagração. E também muitos teólogos, muitos estudiosos. Padre Pio também era consagrado, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, vamos divulgar mais essa consagração. Tem mais alguma... Você fala outra coisa aí? Outra coisa também é que alguns teólogos, alguns estudiosos, nós falamos no nosso texto que nós rezamos na quarta-feira, que muitos dizem que essa consagração é a consagração que Nossa Senhora pediu em Fátima, para consagrar o seu Imaculado Coração. Então, para nós divulgarmos esses livros, esse livro do tratado e a devoção à Santíssima Virgem. Eu comecei a ler o livro, a parte aqui introdutória do livro de Santo Afonso. Eu acho que eu já falei dessa passagem, mas eu vou repetir isso aqui. Eu falei, mas eu vou ler como que foi essa passagem. Já velho e alquebrado, pediu uma vez o santo que fizesse a leitura de um livro piedoso. O irmão que o assistia pôs-se a ler as glórias de Maria. Então esse homem santo velho era Santo Afonso. Interrompeu de repente o santo com a pergunta. Olha que coisa mais linda. Mas quem terá escrito coisas tão belas sobre a Mãe de Deus? Leu-lhe o irmão o nome do autor. Afonso Maria de Ligório. Ferido na sua modéstia, Afonso tratou de outro assunto. Olha só, que coisa mais... Ele não lembrava dos escritos. Por que Santo Afonso não lembrava daqueles escritos? Porque eram coisas mesmo de um santo. Os santos, quando eles faziam as suas obras, faziam suas coisas, não era o santo que estava, não era a pessoa mais que estava fazendo, era Cristo vivendo dentro dele. Então, é um testemunho de um grande santo da igreja também, Santo Afonso. Peço também, eu indiquei livros aqui, do Glória de Maria, mas indico também vários outros livros de Santo Afonso. Tem a Práticas do Amor de Jesus Cristo, tem a Oração, tem o Tratado da Castidade, são vários livros de Santo Afonso. Então, indico também. Quando os santos recomendam outro santo, é genial. É verdade, né? O Santo Afonso fala demais de outros santos. O Santo Afonso, o seu livro inteiro é falando de santos um atrás do outro. Então, indico o livro de Santo Afonso. Vou pegar aqui uma história aqui. Só um momento. Outra coisa também, que esse vídeo nosso a gente vai estar disponibilizando também, essa live no Instagram, a gente vai estar disponibilizando no YouTube. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. E essa live também vai ficar 24 horas também no nosso Instagram aqui. Estou achando aqui. História... Boa noite, gente. Salve Maria. Estou procurando aqui, tá bom?
pegar de algum santo aqui, alguma coisa. Elizabeth Maria. Isso. Elizabeth, Santíssima Trindade. Tem alguma história que você lembra aí? Ainda tô campeando. Isso. É isso. Eu lembrei de uma história aqui que a minha esposa até me recordou. Quem é que conhece a Santa Elizabeth da Santíssima Trindade? A Santa Elizabeth, isso aqui também, isso aqui serve para nós também no nosso dia a dia, quando nós vamos fazer as coisas. Santa Elizabeth da Santíssima Trindade foi tocar piano uma vez e ela sabia tocar piano perfeitamente. Ela tinha um dom extraordinário mesmo de tocar piano. Uma vez ela fez um grande concerto, um concerto belíssimo, as pessoas ficaram estupefatas com o tamanho dom e graça que Deus deu a ela. E as pessoas começaram a elogiá-la, né? E a Elizabeth perguntou à sua mãe o que ela tinha achado do concerto. E a sua mãe respondeu que quebra o galho. Ficou assim, deu pro gasto. Porque, olha a resposta dela, a sabedoria dos santos. Ela falou que ela ficou triste com aquilo e ela falou que da próxima vez eu vou tocar ainda melhor, porque eu estou fazendo para Deus. Então nós temos essa visão também dos santos, fazer as coisas para Deus. Muitas vezes quando vamos fazer um jejum, quando vamos fazer uma obra, nós muitas vezes colocamos segundos interesses. Os santos não tinham segundos interesses, eles colocavam o interesse, a finalidade era somente a Deus. Já fizemos estudos também sobre o ensinamento de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi um santo, é um santo também que nós devemos também estudá-lo. Devemos estudar também a forma como que Santo Tomás de Aquino ele expôs a santidade. Tem até um estudo de um frei também, que é o Frei Maria Eugênio, que fez um estudo juntando ali a teologia de Santo Tomás de Aquino com a espiritualidade carmelita. Por quê? Ele fez, não tem nada a ver os dominicanos com os carmelitas, mas ele fez uma junção da teologia com a espiritualidade. O que significa? Onde que ele achou esse ponto aí? Olha só. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós vamos, por exemplo, eu estou ajudando uma pessoa, eu comprei um carro, né, para mim poder carregar a minha família. Então, uma coisa boa, né? Uma coisa boa. Então, agora eu comprei um carro para me carregar a minha família, para me fazer um passeio na casa dos meus familiares. Minha esposa mora em outra cidade, então eu comprei um carro. Estou dando exemplo, comprei um carro para visitar. Então, uma coisa melhor ainda, né? Além disso, ainda vou visitar as pessoas. Agora nós estamos em visita, mas o Miguel também está lembrando, se alguém quiser também estudar Santo Tomás de Aquino, é bom ler também Introdução na Filosofia Tomista. Também tem um livro da Introdução de Santo Tomás de Aquino. Então, se eu pego o meu carro e vou visitar a família, uma coisa boa. O Miguel está perguntando qual é o nome do canal no YouTube. O nome do canal é Associação Ecclesia Fidei. Se quiser procurar, depois eu posso colocar aí pode me chamar a gente lá no direct lá. E quem quiser também, gente, a gente tem um grupo do WhatsApp de estudo também. A gente coloca lá os dias que vai ter o nosso estudo, coloca outros temas lá, vídeos, ensinamentos. Se alguém quiser também, depois pode passar pra gente no nosso direct aí no Instagram. A gente adiciona lá no grupo também, tá bom? Então, vou voltar ao exemplo do carro aqui. Então, o carro para visitar minha família. Então, agora, eu vou pegar o carro, além de eu carregar minha família, eu vou... Eu vou levar... Não, eu vou dar carona para as pessoas, para os idosos. As pessoas que não têm condição de ir na missa. Então, melhorou mais ainda. Aí, vamos lá para o final. Então, agora eu vou... Além do carro estar com a minha família, eu vou levar os idosos, vou visitar a família vizinha, da minha esposa, e eu vou à missa com ele. Então, melhorou mais ainda. Né? Então, eu posso fazer isso tudo, né? Fazer toda essa caridade por causa de Deus. Aí sim.
Aí sim a obra, o ato é completo, porque o ato foi feito para Deus. A diferença dos santos, qual que é a diferença de Santa Teresinha rezar um terço e todos nós rezamos um terço, quando ela rezava o terço? Qual que é a diferença? Porque Deus, lógico que Santa Teresinha, né, uma santa muito humilde, mas eu estou querendo dizer qual que é a diferença. Por quê? Porque os atos dos santos, o amor que eles colocavam, a finalidade de ser Deus é que era a principal coisa que eles faziam. Nós muitas vezes fazemos as coisas por interesse próprio, por vaidade, por orgulho, para reconhecimento, para ganhar dinheiro, para termos fama. Então, todos os nossos atos são imperfeitos. Né? Nós fazemos coisas também para ganhar milagres, ganhar bênçãos de Deus. Então, nós temos muitas vezes amor interesseiro por Deus. Então, o tratado, né, a consagração Nossa Senhora, estou falando do tratado, vai nos ensinar a mudar isso em nós. O que significa a consagração Nossa Senhora? Onde começou a consagração a Maria? Quem que fez a primeira consagração? A consagração começou na cruz, quando Jesus olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. Essa foi a primeira consagração que aconteceu. A consagração, então, ela consiste em quê? Nós pegamos esses atos falhos nossos, esses nossos atos falhos, esses interesses, essas vaidades, né? Vaidades das vaidades, tudo é vaidade, diz o livro do Eclesiástico. Então nós pegamos esses atos nossos, entregamos esses atos falhos à Nossa Senhora. E com a consagração, a Nossa Senhora, ela pega esses atos falhos nossos, coloca ali o seu perfume e entrega os nossos atos falhos a Deus. Nossa Senhora. Tantos santos e doutores da igreja, no livro do tratado mesmo diz que Nossa Senhora, que uma pessoa para se tornar santa sem Maria é muito difícil. As dificuldades, as coisas, é muito mais difícil conseguir o céu sem a presença de Maria, sem a intercessão de Nossa Senhora, sem amarmos essa eterna mãe. Então deixamos aqui o nosso recado, né, sobre a consagração à Nossa Senhora. Tem mais alguma história aí de um santo, alguma coisa? Está acabando o tempo da live também. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui no mesmo horário, né, se Deus quiser, no mesmo dia, na sexta que vem, para nós estudarmos quando começa a se falar de Maria, é difícil parar, é verdade. Gente, alguma pergunta relacionada à igreja, alguma coisa dos santos, né? Sobre os livros também. Faltam 2 minutos para a nossa live terminar. Tem alguma pergunta de alguma coisa? Não, né? Mas tá bom, fique com Deus. Vamos rezar então para a gente terminar o nosso estudo de hoje. E semana que vem a gente volta aqui com um novo tema. Tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe. Nossa Senhora de Fátima, São João Paulo II, Santa Teresinha, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Salve Maria. Tchau, tchau.